E como se fosse uma trilogia do cinema, né? Ceará e Bahia começam amanhã o terceiro episódio na final do Nordestão. Seria uma trilogia? Nas outras duas vezes em que esteve em cartaz, a batalha entre Ceará e Bahia fez um sucesso danado e deixou felizes os fãs alvinegros. O futebol, com os seus caprichos, fez mais um roteiro de decisão de Copa do Nordeste, começando em Salvador. E aí, claro, tem muito torcedor do Ceará. Puxa, acho que eu já vi esse filme. Mas apesar das semelhanças no cenário, no elenco e até no figurino dos artistas, é uma nova história que começa a ser escrita amanhã. Os primeiros 90 minutos. A vantagem do Ceará é decidir em casa, no sábado da outra semana. Mas para que isso seja de fato uma vantagem, é preciso fazer um bom resultado no primeiro jogo. É um ano diferente, o técnico é diferente, time é diferente, então a gente tem que, acho que estar ao máximo concentrado, ao máximo focado para essa partida, né? Para essa primeira partida fora de casa. Fora de casa, mas nem tanto. Não só porque o time do Ceará está acostumado com a cidade e com o estádio, mas porque tem muito alvinegro morando em Salvador. Uma turma que pode dizer: estive nas 3 decisões. Em 2015, nas arquibancadas, tanto na Fonte Nova quanto na Arena Castelão. Em 2020, na porta do hotel. Em 2021, vai ter que ser assim de novo. Bora, Vozão, bom jogo, bom jogo. A turma do Consulado de Salvador já vai no sábado para lado de fora lá do hotel, dar aquele apoio com todo o respeito de distância, sem aglomeração. Mas a gente vai fazer uma questão de estar perto, de qualquer mensagem de apoio a gente vai passar. Essa turma de Salvador é pé quente e muito confiante. De 0 a 10, qual é o nível de confiança de vocês para o título? 9. Eu sou muito otimista, eu tô aí com 10. Eu acho que dá pra gente levar esse título sim, principalmente fazendo o segundo jogo em casa. Não dá pra ser diferente, né? Nos últimos 2 encontros em finais, 2 títulos do Ceará com 4 vitórias. E detalhe, foram 2 títulos sem perder nenhum jogo. E o Ceará pode repetir isso de novo em 2021. A ansiedade está muito grande, expectativa grande pelo tricampeonato invicto. A ansiedade está muito grande, inclusive eu estou na capital no jogo de volta. O Bahia tem o melhor ataque, 20 gols. O Ceará tem a melhor defesa, apenas 3 gols sofridos. O que será que vai prevalecer? Aguardemos as cenas desse terceiro ato. Um novo roteiro começa a ser escrito amanhã, dessa trilogia entre alvinegros e tricolores na Copa do Nordeste. É isso aí, na tela da Jangadeiro, ao vivo e exclusivo, 15:04, tem Ceará e Bahia. Vamos conferir agora as caminhadas, né, como é que eles chegam a essa grande decisão. As campanhas de Bahia e Ceará, que tem, obviamente, algumas características bem interessantes. O Bahia tem o melhor ataque, o ataque mais eficiente da competição, mas vai enfrentar um time que tomou 3. Estou falando 3 gols em quantos jogos? Em 10 jogos. Cara, é impressionante. Primeiro que o Ceará tem 19 gols, né? É um gol a menos só do que o Bahia. E o Bahia tem uma curiosidade que desses 20 gols, ele marca 4 contra o Sport, 5 contra o Altos, 4 contra o CRB. Aquela coisa que no dia que engrena é difícil de segurar. Mas não houve uma grande constância nessa questão. Tanto é que em 3 jogos ele não marcou gols. O Ceará só 2 vezes ficou sem marcar gols contra o Altos e contra o Fortaleza. O Ceará não tomou gol aqui contra o Altos. Não marcou gols contra o Altos e Fortaleza. Dos 10 jogos ele marcou gols em 8. E ele não toma em 2, né? No Clássico e contra o Altos, né? Ele não toma gol. Não, e ele só tomou gol em 3 jogos. Ele tomou gol contra o Vitória na primeira fase, contra o ABC e contra o Botafogo da Paraíba. Aí desde o jogo contra o Botafogo da Paraíba o Ceará não é mais vazado. Dissecando ainda mais, Caio, as duas equipes, vamos ver agora, aí ó, 10 jogos para cada um, 5 vitórias para o Bahia, 6 para o Ceará até vence mais do que o Bahia,
O Bahia empata com o Fortaleza nas semifinais, né? O Ceará venceu as quartas e as semifinais. São 4 empates do Ceará. O Bahia perdeu 3 jogos na Copa do Nordeste, inclusive o clássico para o Vitória. O Ceará não perde desde 2019, nas quartas de final. Tem mais de 2 anos que não perde. Como o Caio falou, a diferença aqui não é tão grande. O Bahia tem um ataque mais positivo, com 20 gols, mas o Ceará tem um gol a menos, né? E o Bahia tomou 9 gols, o Ceará apenas 3, Caio. A gente até brincou muitas vezes no último ano que talvez a profissão mais acidentada do futebol brasileiro tenha sido a de goleiro do Bahia. O Anderson teve problema na final ano passado, aquele gol do Fernando Sobral. O Douglas, depois de ter sido muito bem em 2019, teve um 2020 ruim, inclusive com lesões. Agora aparece esse menino Matheus pegando pênalti contra o Fortaleza. Mas cá entre nós, isso aí vale legal pra gente conversar, claro. Pra bater um papo. Pro torcedor do Ceará, por exemplo, quando puxa o histórico das duas finais anteriores, falar, tá na hora de confirmar de novo essa questão de levar vantagem nos confrontos contra o Bahia, mas dentro de campo nada disso, muito disso entra em campo. A gente tá vendo aí os gols do Bahia na competição desde lá na estreia contra o Salgueiro, mostrando muito essa versão ofensiva. Eu acho que nós vamos ter um grande jogo. Penso no Bahia querendo ser mais agressivo do que o Ceará por 2 aspectos. Não fez viagem e poupou jogadores na partida de ida. 2, o Bahia não viaja no meio de semana que vem, então sabe que pode enfrentar um Ceará ainda mais cansado no jogo seguinte. Então se você abre uma vantagem na primeira partida para enfrentar um adversário que vai à Bolívia no meio da outra semana, pode ser um passo muito grande. Por outro lado, o Ceará se mostrou ser um time que, apesar da vocação ofensiva ter aparecido bem na Copa do Nordeste, que sabe, termo quase nunca usado mais, José, sabe sofrer. Sabe segurar a onda, mas sabe mesmo. É um time que quando monta um cinturão defensivo muito forte, consegue se dar bem. Pode passar muito por aí o desenho do jogo de amanhã. Você também acredita nisso, Danilo? O Ceará está pronto para enfrentar o time mais eficiente da competição? Boa tarde para você, Danilão. Sem dúvida, José. Ótima tarde, você, Caio Anderson e toda a galera do Futebolês. Acredito que sim. E se você olhar para a questão de número de gols, onde o Bahia é melhor que o Ceará, a diferença é de 1 gol. Ou seja, o saldo do Ceará marcando 19 e sofrendo só 3, é de 16, bem maior que o saldo da equipe do Bahia. Ou seja, o Ceará perde por 1 gol em relação a ser o time que mais marcou gols nessa Copa do Nordeste, mas isso parece ser apenas uma contingência, porque o time do Ceará sabe, como o Caio disse, marcar, defender e sofrer, mas também quando chega na frente é bem efetivo. Como eu disse, marcou apenas 1 gol a menos que o Bahia, que tem o maior número de gols da competição até aqui. E a gente tá vendo aí os únicos 3 gols que o Ceará sofreu. Um de pênalti, inclusive, esse do Vico, o outro lá foi do Alisson, fez 1x0 lá no empate com o ABC. E um gol de contra-ataque, de um escanteio a favor do Ceará, o gol do Botafogo da Paraíba. Só isso, cara, é impressionante. E o último gol que o Ceará tomou, fora esse, também foi de pênalti na Copa Sul-Americana. Então mostra como é complicado. E não é, por exemplo, quando o Richard faz 5, 6 grandes defesas numa partida. A gente lembra de grandes defesas do Richard. Por exemplo, contra o Sport, ele faz uma defesa espetacular na cabeçada do Marcão. Agora, contra o Vitória, logo no início, ele faz uma excelente defesa no lance do David. Mas o sistema defensivo funciona mesmo é quando o goleiro é exigido ali 2, 3 situações pro jogo, mas quando o jogo é 0x0, o sistema defensivo foi bem, aí tu vai olhar a estatística, o goleiro fez 6 grandes defesas, o sistema defensivo não foi bem, ele foi muito exigido. Deixa eu falar aqui com o Danilo. Danilo, você imagina exatamente a mesma equipe que vem sendo utilizada, não tem o que mexer, Viseu ganha a posição de titular, ou pode haver alguma mudança? Claro, com a exceção da lateral direita, o Ceará não pode ter, o Gabriel Dias vai ter que cumprir suspensão. Não acredito em outra mudança, não. E o Guto deixou bem claro que é força máxima, é final da Copa do Nordeste, o time quer brigar pelo título, não haverá outra mudança. A mudança é que você disse, forçada do Gabriel Dias, e nos 2 últimos dias o Guto testou. Ele colocou o Marlon, mas colocou também o Buiú. E acredito que está entre os dois aquele que será titular no jogo deste sábado. Eu até praticamente descartava o Buiú. Hoje não descarto a participação do jovem lateral direito de 23 anos na partida, pela primeira delas, das finais da Copa do Nordeste.